Você tem ideia de como essa foto que está aqui na tela agora é feita? Fica comigo aqui no vídeo que você vai entender como é que faz essa foto do começo ao fim. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E para fazer essa foto de hoje, que é uma foto publicitária e que pode ser utilizada em diversos canais de comunicação como redes sociais, totens de ônibus ou mesmo material para ponto de venda, a gente tem que utilizar uma técnica chamada Splash. Essa técnica ela envolve alta velocidade e o tempo certo entre o disparo e a água explodindo na garrafa. Eu vou começar mostrando para vocês aqui alguns preparativos importantes. Para esses preparativos eu vou ter que colar o refrigerante com a super cola e um acelerador lá no set para que quando a bexiga bata nela, ela não saia do lugar. E a ideia é colocar um espeto aqui atrás para que quando a bexiga bata, a água exploda, bata nas costas da garrafa e já vai para frente da lente. Talvez eu tenha que variar o tamanho desse espeto porque a bola pode estourar aqui ou aqui. Então eu vou precisar de alguns testes. Normalmente, para quem acompanha o canal aqui já viu que eu fiz algumas fotos de splash antes, vou deixar até um card aqui em cima. Você vê que quando eu estou jogando, eu não me preocupo com quantidade. Por um acaso eu tenho só 20 bexigas aqui, então nós vamos ter que conseguir fazer essa foto com 20 tentativas. A ideia é amarrar a bexiga no barbante, lá no set eu penduro e ela vai fazer um pêndulo aqui batendo no espeto e explodindo. Essa é a ideia principal, vamos ver se eu consigo fazer. Eu nunca tentei fazer isso antes e crianças, tentem fazer em casa. Normalmente a gente recomenda para não tentar fazer em casa, mas essa é uma brincadeira legal, que vale a pena a gente tentar. Então enquanto eu faço os preparativos aqui, eu vou até aproveitar para falar de um assunto que muita gente me pergunta, que é quanto que eu devo cobrar numa foto dessa, numa foto publicitária. Esse é um assunto que realmente a gente tem que parar para pensar e olhar com calma, porque não é uma resposta tão simples. Em geral, para quem já viu alguns vídeos meus da minha playlist que eu tenho aqui no canal, que ensina a fazer o seu orçamento, ensina a cobrar e tudo mais, chegar no valor da sua hora, quem já acompanha esses vídeos sabe que eu falo que a gente tem os nossos custos operacionais, que a gente tem que saber o valor da nossa hora para saber quanto custa o nosso trabalho. Então, se eu vou fazer um evento corporativo, por exemplo, eu tenho que pegar e calcular quantas horas, sabendo já o valor da minha hora, eu vou lá falar, um evento de 4 horas vai custar tanto, a margem é tanto, os impostos é tanto, o tratamento de margem é tanto, desde que você saiba o valor da sua hora. E isso eu explico inclusive aqui no livro, como chegar no valor da sua hora. Mas uma foto publicitária, ela não tem só essa composição de custos. É claro, é uma foto que vai demorar para fazer. Aqui o vídeo, acredito eu que ele vai ter em torno de 10 a 15 minutos o vídeo, mas a foto vai levar um bom tempo para fazer. Então, o que acontece? Eu tenho que não só calcular essas horas do trabalho que eu estou tendo aqui no estúdio efetivamente, as horas de planejamento que eu levei para criar essa foto, para bolar essa foto. Então teve todo um planejamento. Esse planejamento também eu computo lá, sabendo o valor da minha hora. Só que existe uma outra coisa que muitas vezes não é dito nos cursos ou não é simplesmente falado aí nos canais, que é o quê? É a questão do direito de uso de imagem. E é por isso que eu fiz questão de colocar aqui no livro um capítulo inteiro sobre direitos autorais, que na verdade não fui eu quem escreveu, foi o Marcelo Preto. Ele é um advogado especializado em direitos autorais e fotógrafo também, por sinal, muito bom fotógrafo. Mas para escrever um livro tem que ser alguém que realmente entenda do assunto. E ele, quando a gente estava escrevendo o livro, conversando com ele, trocando várias ideias, ele me explicou o seguinte, resumindo, mas tem que ler a lei nos seus detalhes mesmo, que assim, a propriedade intelectual
é do fotógrafo. Quando você vende uma foto, na verdade você está vendendo o direito de utilização. Se você está vendendo o direito de utilização, você tem que pôr um tempo, principalmente em questões publicitárias. Então eu tenho que saber em quanto tempo essa imagem vai ficar rodando, eu tenho que saber quais as mídias, rede social, televisão, YouTube, outdoor, nas cidades que ainda existem outdoor, por exemplo, ponto de venda, é só um uso institucional, a empresa não vai colocar isso para fora, vai usar só dentro da empresa, tipo endomarketing. Então, quando a gente vende um trabalho de foto, a gente tem que saber todas essas informações para que a gente possa calcular justamente esse direito de uso da imagem. Alguém aqui pode vir e me perguntar aqui nos comentários. Aliás, deixa aí nos comentários se você já calculou o orçamento pensando no direito de utilização e se você realmente cobrou o que deveria. Tem muita gente, por exemplo, que pode perguntar assim: mas eu estou vendendo uma foto digital, como é que eu vou controlar isso? Você deve controlar isso, que é você pegando simplesmente as informações que o cliente vai te dar e acompanhando essas informações. Eu vou colocar no meu YouTube por 3 meses, então você fica acompanhando. Se essa imagem aparecer depois de 3 meses, você tem que ir lá ou acionar o seu cliente amigavelmente ou juridicamente. Aí também é uma questão de uma relação comercial. Mas, por exemplo, e se você vende um quadro? Fiz um trabalho incrível de fine art, vendi esse quadro, uau, ficou incrível. Se a pessoa vai colocar na casa dela, a gente entende que é para sempre, né? Não tem problema. Então, ainda assim, você entregou uma peça física, mas o direito de uso é seu. Você, como fotógrafo, você pode explorar essa imagem para seu portfólio, por exemplo. Fique atento ao cobrar o seu trabalho publicitário e levar em considerações todas essas possibilidades. Inclusive, aqui no livro a gente consegue ter uma noção mais aprofundada de quanto cobrar nesse sentido. É claro que evento corporativo, noiva, festa infantil, qualquer outro, até mesmo jornalismo, se você é um fotojornalista, os valores são outros, mas tem gente que vai falar, puxa, mas para casamento, para festa infantil, para formatura, esse tipo de foto é da pessoa, é uso pessoal, tudo bem, então a gente não vai levar em consideração este valor, e sim aqueles outros que eu conto lá em outros vídeos. Mas digamos que, por exemplo, olha só as coincidências da vida. Você faz um casamento, faz uma foto de uma noiva, ficou incrível, maravilhosa e tal. E por um acaso essa noiva, ela tem uma loja de roupas de noiva. Elas também casam, né? E aí ela quer, já que ficou super bonita a foto, ela quer explorar essa foto que você fez lá para o casamento dela e não cobrou o direito de uso de imagem, ela quer usar para explorar na loja dela. Aí ela tem que te pagar a diferença. Entende como funciona? Então, vamos ficar esperto. E vamos voltar para o vídeo aqui. Cheguei finalmente aqui na última bexiga e agora eu vou colocar o espeto na garrafa. Já deixei também as cordinhas aqui para fora para facilitar a minha vida no set lá na hora de puxar as bolinhas do balde, né? Então a ideia aqui vou achar o meio dela é aqui, ó. Eu vou dobrar o alfinete de forma que ele forme um triângulozinho para fazer uma base. Aqui, ó. E aí ele fique mais firme, não sei se dá para vocês verem, mas aí ele vai ficar firme aqui no papelão aqui, ó. E eu também vou colar o papelão com super cola. Então, ó, eu vou fazer isso daqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, vou passar super cola bastante. Vou passar o QFS aqui. Você não passa na cola, você passa na outra superfície, mais ou menos aqui no meio da garrafa, para que o splash seja distribuído de forma homogênea. Aí ele seca bem rápido. Deixa eu ver se ele está no meio aqui, ó. Isso.
é o suficiente. É um papelão, então o papelão também não ajuda muito, mas tá firme sim. Ai, quase colei meu dedo aqui, hein? Vamos furar a bexiga lá no set. Agora que você viu um pouco da montagem do set e da configuração, eu vou ainda fazer ajustes, é claro, mas vamos começar aqui colocando o produto na posição. Eu acredito que seja mais ou menos aqui. Da mesma forma que o espeto eu passei a super cola e o acelerador, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ela tem alguns pezinhos aqui, ó. Vou colocar um pouquinho cada pezinho. Vou colocar aqui o acelerador aqui. E olhando aqui bem reto. Agora eu vou fazer alguns ajustes. Esse cara aqui é o que vai fazer a bexiga vir aqui e bater. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Eu tenho essa garra aqui para pegar a cordinha, para facilitar, não tem que ficar amarrando toda hora. E vou travar as rodas para ela ficar na posição aqui. Agora que eu já fiz os ajustes necessários, eu vou explicar um pouquinho aqui o set. Eu tenho esses dois grandes difusores que pode ser feito com um papel chamado Percron ou pode ser com um papel vegetal mesmo. Eu tenho um strip raise de cada lado. Eu acabei tirando a colmeia para dar uma espalhada melhor e dar um brilho melhor aqui do lado da garrafa. Eu coloquei um fundo verde, claro, para combinar com o produto e vou iluminar lá atrás com este cara aqui do alto para não correr o risco de molhar nenhuma dos meus flashes. E coloquei uma gelatina verde. Então a ideia é que tenha um fundo verde, a bexiga chegue aqui, seja furada por aquele espeto e a água seja congelada neste movimento aqui. Eu vou mostrar a configuração da câmera e depois a gente começa já a jogar as bexigas. Agora, para configurar a câmera, a gente tem que levar em consideração algumas coisas que, inclusive, em outros vídeos que eu falo de fotografia de splash, aqui no card tem outro vídeo, eu preciso congelar essa água. Eu não posso utilizar flashes que não tenham um fracionamento muito alto, porque o pulso da luz ela vai ser muito grande. Então eu preciso que esse pulso seja fraquinho. Por isso que eu uso esses flashes da Godox, que eles conseguem cair até para 1/256. No caso aqui, nós estamos usando 1/128, que vai ser o suficiente. Como a potência está pequena, eu vou colocar um ISO alto e uma abertura não tão fechada. Afinal de contas, a câmera ela está longe do set. Então a relação de profundidade de campo não tem problema, vai ficar tudo no foco. Eu vou colocar um ISO 1600. Eu vou usar uma abertura 8 e uma velocidade 160, que é para garantir que as luzes aqui da gravação e até mesmo a luz de serviço do estúdio não interfira na luz do set. Agora que já está tudo configurado, eu consigo ir lá, prender a bexiguinha e fazer o primeiro teste. Mas antes, eu vou dar aquela maquiada com a misturinha de 50% água, 50% glicerina líquida, para deixar aquele aspecto de frescor na garrafa. Uma dica interessante quando a gente vai fazer as gotinhas nos objetos é que a distância que a gente faz as gotinhas interfere se ela vai ficar maior, mais um monte de pequenininhas ou maior zona. Então essa dica já vale um joinha aí no vídeo para ajudar o canal a crescer, hein? Vou começar longe para fazer um suado geral assim, ó. Vou fazer alguma coisa na mesa também, ó, para dar um aspecto. Aí eu faço mais próximo, uma mais próxima aqui, ó, outra, um pouco na tampa, e assim a gente tem o aspecto de suado. Eu vou fazer uma foto, como sempre eu faço, aqui assim, para garantir essa primeira foto, porque depois que a água passar, ela vai desmanchar isso daqui, então eu garanto a primeira foto. Depois no Photoshop a gente junta a primeira com a que ficar melhor os splashes. Outra coisa importante que eu falo nos meus vídeos, que é, eu sempre deixo a câmera no foco automático
no tripé. No meu caso aqui é um tripé de coluna, mas você vai usar o seu tripé normal na sua casa ou no seu estúdio. Por quê? Eu preciso que o ponto de vista da câmera seja sempre o mesmo lá do produto. Se eu tenho que dar uma mexidinha no produto e eu tô com a câmera na mão, anulei essa mexidinha, porque a câmera na mão eu nunca vou ficar no mesmo lugar. Então eu tenho sempre que pensar nisso. Câmera parada, produto parado, foco manual. Porque eu escolho aonde eu quero que caia o foco e não a câmera que vai decidir onde vai cair o foco, tá bom? Eu vou conferir aqui o foco. Tá no jeito. E aí eu vou fazer a primeira foto. Chegou aqui na tela, olha que legal. Exatamente o que eu queria. Um desenho de luz aqui que dá um volume de cada lado. As gotinhas estão aparecendo. Você vê que o espeto lá atrás, que está nessa região, nem aparece. E o desenho da luz atrás verde, então todo um ambiente meio verde aqui. Eu espalhei um pouco mais de água lá na superfície e vou fazer a foto. Chegando aqui, pronto. O importante é que a profundidade de campo está certinha, ou seja, está tudo no foco. O desenho da luz atrás é exatamente o que eu queria, no tom que eu queria. Agora que eu tenho essa primeira foto pronta, que o suado da garrafa está inteiro, está íntegro, eu posso fazer os splashes, porque eu sei que ele vai desmanchar, mas aí eu simplesmente pego e faço a montagem como eu já comentei. Vamos centralizar aqui a minha presilha. Vamos colocar a cordinha exatamente na altura do espeto. Eu quero centralizar, né? Um pouquinho mais baixo. Não consegue, né? Isso já estava previsto, tá, gente? Acontece. Relou, ela estoura. Por isso que eu uso bexiga mesmo. Bom, vamos lá. Outra coisa importante, eu vou usar um cabo disparador ou controle remoto. Eu prefiro o cabo disparador, é mais preciso. Ela passou a garrafa. Deixa eu jogar ela um pouco mais próxima, sem fazer um movimento muito grande. Quase. (18 agora). Entenderam a importância de eu colar a garrafa? Senão cada pancada da bexiga a garrafa cairia. E também as bexigas não estão com a mesma quantidade de água. Então são muitas variáveis, por isso que a gente tem que ter bastante tentativa e erro. E agora, depois desse trabalhão todo, eu vou finalizar a foto, mas antes de mostrar para vocês, não deixa de se inscrever e ativar o sininho de notificações para os próximos vídeos. Bora pro próximo!